da escolha do tema e realmente é uma parte chata aí para definir isso, tá? Eu sou um pouco mais chato nessa parte aí. Eu pego no pé de vocês para pensarem bem, porque é isso aí que vai ajudar vocês definirem bem o tema agora, vai facilitar muito a vida de vocês lá na frente. Porque se for com um tema que ainda não tiver legal, vai dificultar na hora de vocês escreverem, tá? E isso faz diferença. Quando eu comentei com vocês de ficarem atentos à parte do tema, de questão de conteúdo, ser bem específico, delimitar bem o tema, é justamente por causa disso, porque se fica um tema muito aberto, muito amplo, vocês não conseguem escrever depois, porque daí fica muita coisa para escrever, né? Ah, eu vou falar de marketing, mas tem muita coisa para você falar de marketing, né? Se você não delimitar muito bem o tema. A Micaele está aqui? Acho que ela não entrou ainda. Acho que não entrou ainda, tem um pessoal que está entrando ainda, Diogo. Tá. Não, que senão eu ia pedir para ela falar o tema dela, porque ela já fechou o tema dela e ficou bem interessante. Só para vocês verem como ficou, entendeu? Ela conversou com o Armindo, ela tá falando de marketing. Aí ela conversou com o Armindo. O Armindo deu algumas dicas para ela na área de marketing e aí ela conseguiu fechar um tema. Ô, Diogo, deixa eu tirar uma dúvida com você enquanto você não começa aí. Estou tentando fazer uns cálculos aqui para tentar bater as datas de pelo menos tentar entregar a atividade 1 2 vezes antes do prazo final para ver se o tutor consegue analisar antes, né? Vamos dizer assim, tentar com que ele avalie 2 vezes. A data final da entrega da primeira atividade é dia 7 de abril. Dia 9 Dia de 9, desculpa. 9 de abril, né? 9/4, que vai cair numa sexta. Então, eu tenho que entregar 7 dias antes do dia 9, né? 7 dias. Isso. Que daria. Conta sábado e domingo também, né? Não. Não, só dias úteis. Então, no caso, eu teria que estar tentando entregar numa terça-feira, no dia 30, no máximo, senão eu não consigo, né? Eu vou tentar entregar, vamos supor assim, tô dizendo, tentar com que batam as datas para ele poder analisar 2 vezes, né? Que acho que fica mais fácil. É o ideal. Se vocês entregarem ele até o dia 28 de março e tal, tá dentro. Tem aluno, teve uma aluna da manhã que já entregou na atividade 1 e já teve o retorno. Em 2 dias ela já teve o retorno. Então, assim, daí ela já tá com a correção em mãos para entregar aí até. Eu só queria ter essa sagacidade que esse povo tem de fazer tudo rápido, meu Deus do céu. Mas vamos supor, se fecha dia 9, né? Dia 9 de abril. Eu entregando antes, no caso, então ele teria que me dar um retorno, vamos supor que eu entregue 7 dias antes, ele teria que me dar um retorno até o dia 8, não é? É isso? Depende do dia que você entregar. Então, é isso que eu tô batendo cabeça aqui. Conta sempre 7 dias úteis antes. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês. E aí, eu vou falar hoje sobre a parte dos objetivos, tá? Dos objetivo geral e objetivo específico. E aí vocês tirem as dúvidas, e aí eu abro para a gente conversar sobre essa parte do tema. Quem está com dúvida no tema, eu sei que tem bastante gente com dúvida nessa parte do tema, aí a gente vai conversando e assim já vai tirando as dúvidas das outras pessoas também. Tá? Só deixa eu abrir o arquivo aqui.
Todo mundo já baixou lá o modelo do arquivo direitinho? Eu ainda não. Precisa pegar lá, hein? Esquece, abrir arquivo errado aqui para vocês abrir o TCC2. Você mandou no Telegram, né? Mandei também. Vamos lá. Gente, ó, essa parte do problema de pesquisa, como eu falei para vocês, é só uma frase, tá, gente? Não é para escrever parágrafos aqui, é só uma frase. Ó, aqui um exemplo de problema aqui, ó. Não, aqui não coloca a frase completa. Mas, assim, é só uma frase, tá? Você vai escrever um problema, uma pergunta. Por exemplo, como a coleta seletiva pode auxiliar na preservação do meio ambiente? Aleatório, tá? Mas é só uma frase, assim. É só um exemplo aleatório, mas é uma frase assim que é o problema de pesquisa, tá? Não precisa justificar o problema, não precisa explicar o problema de pesquisa. Só escrever uma frase, tá? E ele vai exatamente assim, ó. Vocês vão deixar a introdução aqui, não vai escrever nada e vai colocar uma frase aqui, tá? Só isso. Aí vem a parte dos objetivos, tá? Que eu queria passar com vocês hoje. O primeiro é o objetivo geral, tá? Ali você vai demonstrar qual que é a meta da sua pesquisa, tá? Aonde que você pretende chegar com a pesquisa. Então, também isso daqui não precisa ser um texto enorme, tá? Que você vai usar 2 ou 3 linhas no máximo. Aqui ele explica até como que você deve escrever, tá? Ele coloca aqui, ó, lembre-se que um objetivo geral deve ser apenas uma frase clara e concisa, tá? Vou deixar em vermelho aqui, ó. E sempre começar no verbo do infinitivo, ou seja, discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar, apontar, conhecer, entender, tá? Então, essas frases aqui que vocês vão utilizar, tá? Tranquilo? Então, pensa no objetivo. Esse objetivo ele vai estar muito ligado, logicamente, ao seu tema. Então, se você quer falar, por exemplo, propaganda de refrigerantes em novelas, tá? Qual que é o objetivo desse seu tema de propaganda de refrigerantes em novelas? Aonde que você quer chegar com esse objetivo, tá? Então, é isso que você tem que pensar aqui, nesse objetivo geral. Eu quero chegar a qual? No impacto que a propaganda de refrigerantes em novela tem nas crianças abaixo de 10 anos. Tá? Só um exemplo, tá, gente? Então, assim, utilizem sempre esses verbos aqui, tá? No infinitivo, porque se você colocar o verbo em outra forma, o tutor vai tirar ponto seu e não vai aceitar. E aí você vai ter que refazer, tá? E também não precisa escrever um textão, tá? Mesmo que é uma frase clara, objetiva e concisa ali, tá? Professor, mas eu preciso especificar mais. Sim. E aí é onde vem os objetivos específicos, né? Ou que ele chama até aqui de secundários, tá?
Os objetivos específicos, eles são aqueles objetivos que vão representar aí a ação que você vai tomar para chegar no seu objetivo geral e responder o seu problema de pesquisa, tá? Então, nada mais é que os 3 capítulos que você vai escrever no TCC2, tá? Então, aqui você precisa apresentar 3 objetivos específicos, que são a forma como você vai estudar o seu tema, tá? Então, quando você colocar um objetivo específico aqui, por exemplo, estudar, analisar o contexto histórico da fabricação de refrigerantes. Aí, esse objetivo específico vai ser o seu capítulo 1 lá no seu TCC2. Então, por isso que eu digo para vocês que tem que estar bem alinhado o tema, porque senão você não consegue determinar aqui os objetivos específicos. E aí você não consegue escrever sobre isso no seu trabalho. Você não vai conseguir, com 3 capítulos, falar de um tema muito macro. Vou dar um exemplo. Planejamento estratégico. Eu vou pegar o planejamento, vou falar sobre planejamento estratégico nas empresas. Pô, é muito genérico, né? Porque como é que você vai falar disso tudo em um trabalho só, tá? Então você precisaria dar um foco, né? Porque senão você chega aqui nos objetivos específicos, por exemplo, você poderia falar assim, o primeiro, contextualizar o conceito de planejamento estratégico nas empresas. Tá, daí você vai vir, você vai explicar o que é um planejamento estratégico, tal, durante esse capítulo, né, nesse texto, no semestre que vem. Aí, trazer os autores mais conhecidos que falam sobre isso, tal, as ferramentas, tal. Aí você fechou um capítulo. E o que você vai falar nos outros 2 capítulos? Sendo que você foi de uma forma bem ampla, se você só falou de planejamento estratégico nas empresas. Você explicou em um capítulo o que é planejamento estratégico. E agora, nos outros 2, o que vai fazer? Tá vendo que precisa ser algo bem definido para você ter um material para fazer e também para você ter, e precisa ver se também é algo que você vai conseguir embasamento teórico, né? Vamos supor que eu queira falar sobre a extinção de um canarinho azul da Amazônia. Eu vou achar texto sobre isso, material publicado sobre isso? Dificilmente, né? Que é um assunto que ninguém sabe, né? Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado na delimitação do tema, tá? Para que a gente não se perca na hora de escrever o seu texto, tá? Então essa parte é muito importante. Além da definição do tema, essa parte de definir os objetivos é você definir o que você vai falar em cada capítulo. Lá na frente, no TCC2, você fala assim, professor, eu acho que o que eu coloquei aqui no capítulo 2 fica melhor se eu colocar no capítulo 3. Não tem problema, o autor não pega muito nesse pé, não. De você inverter a ordem e tal, se ficar melhor organizado, beleza. Mas você só não pode mudar totalmente o contexto, né, lá no TCC2 do que você colocou aqui nos objetivos específicos, tá? Então, você vai determinar ali o seu objetivo geral, aonde você quer chegar com essa pesquisa, e ali nos objetivos específicos você vai colocar os caminhos, o passo a passo para você chegar até lá, tá? Eu vou contextualizar o tema, vou trazer o conceito histórico, ou se for alguma coisa sobre legislação, norma, aqui no primeiro objetivo específico eu vou explicar a norma. Depois eu vou trazer, sei lá, a aplicação da norma em empresas de pequeno porte, e assim por diante, tá? Então a gente precisa estar bem detalhado quanto a isso para poder fechar o tema. Por isso que alguns que me mandaram aí, a Jussara, o José Lucas, eu falei que a Kátia, eu falei que não estava bom ainda, porque está muito aberto, a gente precisa delimitar bem o tema,
para a gente poder fechar isso e aí sim conseguir fechar os objetivos específicos. Vamos lá, dúvidas? Esse é o momento. Professor, Sim? caso então a gente escolha os objetivos e depois vá para o TCC2, não é possível mudar? Caso eu não ache muita coisa? Não mudar, cara, mas assim, a gente pode adaptar, entendeu? O título ali do capítulo, dá pra... Então pode fazer alterações, caso mais para Sim, frente. desde que não saia do contexto, por exemplo, você põe ali no, no, no objetivo específico, você coloque lá que você vai estudar doce de banana e chega no TCC2 e você quer falar de feijoada, entendeu? Pode crer. Opostos, assim, né? Mas você fazer adaptações, tudo bem, normal. Isso não tem problema, não. Tranquilo essa parte dos objetivos? A gente só precisa deixar bem alinhado. Porque pense assim, quando vocês forem definir o objetivo específico, já vai pensando na cabeça de vocês o que vocês vão falar em cada capítulo. Tá? A monografia tem a introdução, aí vem 3 capítulos e a conclusão. Nesses 3 capítulos é onde vocês vão escrever todo o trabalho de vocês, tá? Silêncio. Estou atenta, professora, às orientações. Vamos lá, o que vocês têm de dúvida? Falar tudo pode? Oi? Nem tudo, né, Diogo? Agora a gente tem que desenvolver só. Querem falar sobre o tema? Quem tem dúvida aí sobre o tema, vamos conversar. Ô, Diogo, deixa eu só tirar uma dúvida. Caso a gente já vai escolhendo o tema, alguma coisa, daí manda para você dar uma dica pra gente se é aquilo mesmo, ou se eu tenho que pelo que eu entendi, a gente, um exemplo assim, vai escolher lá dentro do que está no cronograma, entre planejamento estratégico, gestão de pessoas, fundamentos de marketing, gestão corporativa e empreendedorismo, né? E logística e cadeia de suprimentos. Esses são os temas ou macrotemas? Esses são os macrotemas, são as linhas de pesquisa. Isso, aí dentro deles eu vou achar uma situação, um problema, e eu tenho que tentar, vamos dizer assim, afunilar o máximo possível para não expandir tanto o assunto e ser mais objetivo, é isso? Isso. Ah, então tá. Esse caso, que nem agora eu não tenho nada na minha cabeça que eu tenha decidido, mas caso até a final da semana eu já tenho visto alguma coisa, posso mandar para você falar assim, não, Amy, tem que reduzir mais, ou é isso mesmo? Não, como assim? Não entendi. Não, eu digo assim, se eu tenho que já, vamos supor, eu já decido, já começo a escrever, ou você acha melhor mandar para você dar uma olhada para ver se é isso mesmo, ou você tem que afunilar mais o assunto? Não, pode ser, pode mandar. Só tô com dificuldade para responder na hora. Disso eu sei. Mas assim, o que eu pedi, eu acho que a Jussara já mandou para o tutor também, o tutor já deu uma dica, é que quando os tutores respondem assim, dando um ok para vocês, vocês já ficam mais à vontade, ó. Ah, o tutor deu ok, beleza. Ah, tá, Então entendi. É que lá no meu portal eu não achei o nome do tutor ainda. Não Isso que eu ia perguntar também. Eu queria saber como que eu faço para saber o tutor. Você tem que ir lá em Minhas Mensagens. Minhas Mensagens, aí já deve ter algum e-mail do tutor mandado para vocês já. Aí lá vocês acham o nome.
Entendi. Porque acho que a parte mais difícil vai ser, acho que a decisão do tema e a situação problema. O restante, se você já souber, acho que vai ficar mais fácil. É que nem você falou, o que a gente decidir agora é o que vai demandar tanto esse semestre quanto o outro semestre. Então, acho que a decisão mais importante Por exemplo, é realmente escolher uma situação, problema certo para você poder falar, porque nem você falou, depois não vai poder mudar, né? Isso, às vezes tem aluno que faz o TCC num tema, aí não agrada, talvez, sei lá, não dá um match ali com o tema, e aí chega no TC2 quer mudar, só que aí não pode, né? Porque você já fez um projeto, né, sobre aquele tema, e aí você não tem como mudar. E aí tomar cuidado, sim. Dá uma dica para a gente conseguir afunilar mais o tema, assim, porque tudo parece ser muito amplo, então é difícil. Não, é difícil, é complexo. Tá, vamos lá. Isabela, lembro que você tinha mandado alguma coisa para mim de tema. Sim, eu mandei. Peraí, deixa eu olhar aqui. Que eu te mandei 2, né? Sobre o E-Social e sobre microempresa. Isso. Cadê? Eu tinha te mandado sobre a importância do planejamento estratégico para microempreendedores individuais. Bom, aí você já está bem focada porque você está falando do MEI. Sim. Tá? Acredito que esse tema para você já está bem encaminhado. Eu só não gosto, eu tenho que pegar no pé do pessoal aí, essa questão da importância, é importante. Se você conseguir mudar isso, tá? Porque muda até o foco do trabalho, se você às vezes deixa até mais fácil. Tá? Entendi. Porque tem em mente assim, que é importante, todo mundo sabe. Sim. Tá? Então, assim, tenta fugir um pouco dessa palavra. Eu até falei isso para a Jussara hoje. Isso mesmo, Diogo, eu tô com dúvida, não tô entendendo. Tenta fugir um pouco dessa palavra importância. Ou de repente, tipo assim, a aplicação do planejamento estratégico no microempreendedor individual, a atuação. Entendeu? A oportunidade vale? Não sei. Oportunidade. Oportunidade eu acho que a oportunidade não caberia. Ficaria meio estranho. Tá bom. Acho que viabilidade ficaria melhor que oportunidade, né, professor? Como? Viabilidade ficaria, acho que, melhor que oportunidade. A viabilidade do planejamento estratégico para o microempreendedor individual. Pode ser também, porque aí você mostra que para o MEI que é viável para ele, né, que ele tem a possibilidade de se aplicar ao planejamento estratégico. É uma boa. Agora, Isabela, a única coisa que vocês teriam que fazer uma pesquisa, tenta fazer uma pesquisa breve antes, é se tem conteúdo publicado sobre isso. Tá bom. Tá? Para você não ficar, de repente, lá no TCC2 sem embasamento teórico. Aí dificulta um pouco. Tá? Eu sei que tem bastante estudos aí publicados com relação ao MEI, mas nessa área de planejamento estratégico seria uma novidade. Aí você teria que mesclar estudos de planejamento estratégico com estudos de MEI, mas se você conseguir alguma coisa... então tá bom. Tá? Quem é o próximo? Jussara. Oi, Diogo, tá me ouvindo? Sim, fala aí seu tema. O problema, você quer que fale ou não precisa? Não, vamos começar pelo tema. O tema, eu tirei a palavra importância, né, que você falou, aí eu coloquei a logística 4.0 nas empresas, suas mudanças dentro da gestão. Tá. Então aí você vai falar de logística 4.0. Isso. Uhum. Beleza. Qual o problema de pesquisa?
Por que ter a gestão da qualidade como objetivo nas empresas? Esse já foi o que a tutora corrigiu, né? Na verdade, foi ela que corrigiu e me mandou, porque eu tinha mandado de outro jeito. O que deixa muito amplo aí, Jussara, é você falar da gestão, porque a gestão em si pode abranger todas as áreas É muita coisa, né? De repente você falar na gestão da produção, na gestão do... Poderia ser Então, gestão da produção, poderia ser a gestão do estoque, gestão de várias coisas. Aí você só precisaria dar um foco em qual gestão, em qual área que você vai trabalhar. Porque aí fica mais fácil, porque daí você tem um foco bem definido. então, mais seria o problema da pesquisa. O tema tá certo. Não, isso no tema mesmo. Ah, no tema? No tema, que é a logística 4.0, né? Uhum. Como que ficou no final aí? A logística 4.0 nas empresas, aí suas mudanças dentro da gestão. Isso. Mas em gestão do quê? Você especificar que tipo de gestão, em qual área da empresa você vai falar? Você vai falar de indústria, de transportadora, Ah, entendeu? entendi. Mas aí no problema teria que mudar? Porque daí também fala. Porque ter a gestão da qualidade como objetivo nas empresas, ou aí não precisa mexer. Então aí você está focando na gestão da qualidade. Acho que está um pouco diferente do seu tema aí. Porque as mudanças que eu estou falando embaixo seriam as mudanças da qualidade mesmo, entendeu? Que sofreu alteração. Ah, sim. Então você quer focar na gestão da qualidade. Isso. E aí você vai focar na qualidade da empresa inteira. Isso, seria da empresa inteira. Num processo industrial, Isso. e aí você está falando da linha de produção, setor de vendas. Não, acho que seria mais na produção mesmo. Tá, então coloca aí no seu problema de pesquisa, tenta encaixar que é a gestão da qualidade no setor de produção das empresas. Tá. Aí Entendeu embaixo como também você adequa, né? deixou bem focado? Porque a gestão da qualidade você poderia estar falando do departamento financeiro, setor de vendas, pós-vendas, entendeu? Bem amplo, entendeu? Uma empresa. Uhum. Agora você já focou, agora você está falando da logística 4.0 na gestão da linha de produção. Ah, entendi. Daí, no caso, no tema, adequa também. Aí também tem que colocar. Isso. Então, Entendi. aí você termina, o seu tema termina assim, na gestão, né? Na gestão das linhas de produções, ou na linha de produção, alguma coisa assim. Ah, entendi. Aí não precisa mandar para a tutora mais não, né? Manda de novo para ela. Manda. Ela respondeu rápido? Ah, um dia mais ou menos ela responde. Então, manda de novo, tem tempo. Ah, então tá. Agora você vai ver que os seus objetivos vão ficar mais claros. Entendi. Entendeu? Uhum. Porque quando Beleza. você fala gestão da qualidade, no geral, aí estaria muito aberto. Você vai trabalhar todos os lados da empresa. Uhum. Mas aí no problema de pesquisa não ficaria muito grande? Eu ia colocar, por que ter a gestão da qualidade como objetivo nas empresas, na linha de produção? Então, só tem que reformular a frase aí. Ah, entendi. Beleza. A gestão da qualidade da linha de produção, do setor produtivo. Não usa linha de produção, usa um termo mais técnico aí. Ah, beleza. Tá, depois eu vou ver então. Bom, Tá bom, obrigado. agora você tem um foco. Ai, Diogo, mandei umas 5 vezes para você. Jesus. Entendeu? É que falando, conversando assim, a gente consegue desenvolver melhor. Do que... Bom, vamos lá. Quem tem mais tema aí pra gente conversar? Eu posso... David. Depois a Oi? Mayara. Pode. Então, o jogo, a dúvida que eu tô é que o meu tema é bem semelhante ao da Jussara. Tem algum problema? Desde que vocês não dêem um copia e cola em um do outro, não tem problema não. Porque surgiu essa dúvida agora. Porque o tema que eu estava pensando era a indústria 4.0 na economia brasileira. Tá. E a Esse seria de tema? Isso.
ou então tinha pensado em análise dos impactos da indústria 4.0 na logística empresarial. Só teria que ver esse segundo tema se o tutor não vai interpretar isso como um estudo de caso. Tá? O segundo, né? Então, por isso que eu pensei na indústria 4.0 na economia brasileira e colocar como o problema, o questionamento, quais os impactos, benefícios e desafios na logística empresarial. Tá. Quando você fala logística empresarial, está dando foco em que tipo? Seria empresarial na área da indústria e mais foco na logística. Tá. Parecido com o da Jussara, mas você teria que especificar bem aí essa parte do seu tema, quando você fala na economia empresarial, né, que você colocou. Porque é economia brasileira. Economia brasileira, né? Em que ramo da economia você iria trabalhar? De repente, deixar isso especificado no tema, porque aí você trabalharia de uma forma mais macro, mais focada em um setor. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a Jussara vai focar no setor de linha de produção. Você focaria no setor industrial, mas de forma mais macro, né? Isso. O que eu entendi que o dela vai focar na qualidade. Isso, né? E aí então aí o meu ficaria o tema a indústria 4.0 na economia brasileira. E em questionamento do problema, quais os impactos da indústria 4.0 e os benefícios e desafios na logística empresarial. Tá, Poderia ser assim? Manda para o tutor essas duas opções, para ver o que eles falam, porque talvez para se encaixar aí no macrotema de logística, eles peçam para você colocar no tema aí alguma coisa falando logística empresarial, entendeu? No tema. Então, eu poderia colocar no tema a indústria 4.0 e o mercado de trabalho e tirar a economia brasileira? Não, aí fica muito amplo. Eu acho que Entendi. No setor industrial ou na logística empresarial. Entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o tutor o primeiro, que é o... Se você for falar exatamente do impacto dessa nova indústria no ramo industrial do Brasil, eu entendi o seu foco. Beleza, está focado num setor. Mas só formata melhor esse título e manda para o tutor para ver. Porque às vezes os tutores não entendem muito bem as ideias. Sabe? Semestre passado a gente teve um problema com um trabalho de um rapaz que estava assim, o trabalho dele era sobre logística, só que no título ele colocou supply chain, né, que é o cadeia de suprimento em inglês. E estava muito técnico o trabalho dele. Estava bom, na verdade. Só que o tutor não estava conseguindo entender o tema do menino. E aí eu falei para ele, cara, tira esses termos em inglês aí, coloca em português, aí o tutor entendeu o que ele queria e aí foi, tá? Então, às vezes pode acontecer isso também. Então, eu vou mandar o primeiro tema, o análise dos impactos da indústria 4.0 na logística empresarial, mas tomar cuidado para que isso não fique como um estudo de pesquisa, para que o tutor não entenda como isso. Isso. Eu até gostei mais desse daí, porque eu acho que você vai conseguir desenvolver mais. Aí você vai conseguir trabalhar com indicadores, tal, nos objetivos lá. Você vai ter bastante conteúdo para isso. E aí ele já fica ligado ao questionamento do problema, que é quais os impactos, benefícios e desafios na logística empresarial. Já fica mais... já tem mais a ver, né, com o tema, o questionamento. Isso. E aí o outro que eu vou mandar em outra opção, que é a indústria 4.0 na economia brasileira, mas aí, porém, se fosse a segunda opção, eu teria que estar mudando um pouco o questionamento, a questão, para que fosse em qual ramo da economia.
Isso. Mas, assim, manda só uma primeiro. Manda só Tá. essa Primeiro, análise dos impactos da indústria 4.0. e espera a resposta. Tá. É que eu fiquei em dúvida agora por causa em relação ao da ajustado, mas por estar sempre o tema ser parecido, né? Mas não a gente tem consegue problema. diferenciar. Tema que parecido. coincidiu agora. É só um não copiar do outro que tá tudo bem. Tema parecido é normal, acontece. Não, tudo bem. E jogo, aí eu mando para você por e-mail, WhatsApp também? Ou, Não, manda direto pro tutor lá, daí depois você me fala o que aconteceu. Tá, A resposta dele. no tutor lá, tem na caixa de mensagem, teve 3 tutores que se apresentaram lá na caixa de mensagem, mas teve. Agora eu fiquei em dúvida. Cada tutor é de uma disciplina. Entendi. Abre Aí lá a mensagem e vê qual tutor é da disciplina de TCC. De TCC, tá ok. E aí o meu macrotema vai ser direcionado à logística e cadeia de suprimentos. Isso. Tá ok, então. Eu vou mandar esse daí, aí ele respondendo, retornando, aí eu envio para você. Beleza. Tudo bem? Combinado. Tá, obrigado. Viu? Nada. Acho que a Maiara ia falar. Oi, Diogo, boa noite. Boa noite. Eu entrei aqui, você já estava falando sobre, só para ver se eu entendi, os objetivos, eles vão ser divididos em 3 capítulos, né? E aí eu preciso já defini-los desde o início do projeto ou posso defini-los em partes? Não, você vai ter que entregar os objetivos específicos na atividade 1. Isso já vai ter que entregar pronto. Então, você já vai ter que definir aí quais serão os objetivos específicos. Tá? E o objetivo geral e os específicos. E caso eu quiser mudar depois, eu consigo mudar ou... Mudar, é igual eu falei aquela hora, você não consegue mudar, assim, drasticamente. Você fazer alguns ajustes, tudo bem, mas mudar, não, entendeu? Porque ela já corrigiu, o tutor corrigiu, te deu a nota ali da atividade 1, tá ok os objetivos específicos, beleza, continua com o trabalho. Ah, beleza, então. Tá? Mas antes de definir os objetivos, você tem que fechar o tema. Eu já tenho mais ou menos em mente, mas ainda estou um pouco confusa. Então, primeiro pensa no tema, daí vamos pensar nos objetivos depois. Fechou o tema, aí você vai pensar nos objetivos. Tá. Quem levantou a mão aí? Reginaldo, que é eu. Oi, Reginaldo. Então, mandou um monte seguinte, de tempo. professor. Isso. Tá acontecendo que meu raciocínio não tá entendendo muito bem, não. Acontece. Eu gostaria de falar, tipo assim, a importância de ter colaboradores na empresa com mente de empreendedor no momento de crise, assim, de pandemia. Porém, né? E, tipo assim, eu li bastante, o senhor falou lá pra ler, né? Artigos, e tudo assim, eu li bastante lá. Aí eu queria falar sobre isso, sabe? Tipo, a importância dos colaboradores lá saberem inovar, inventar para ajudar a empresa no momento de crise, pandemia e tal. Só que, tipo assim, pelo que o pessoal falou aí, acho que eu tô meio longe do raciocínio. O que você está querendo falar é sobre intraempreendedorismo. Que é o Como é que é? É intraempreendedorismo, que chama. Que é o funcionário empreendedor. É o funcionário dentro da empresa que tem a cabeça de empreendedor e trabalha como se fosse a empresa dele, vamos dizer assim. Mais ou menos acho que é isso que você está pensando, né? Isso, tipo assim, eu fiquei pensando, tipo assim, no cenário que a gente tá, né, de pandemia e tal. Aí, quando eu vi lá o tema, o macrotema de empreendedorismo, e eu comecei a ler os artigos lá, tipo assim, eu comecei a pensar sobre isso, né? E vi que tinha bastante coisa falando sobre isso. Só que, tipo assim, não achei um tema, não. Talvez você pesquisar mais aí sobre intraempreendedorismo, talvez clareie um pouco mais para você sobre Desculpa, é intra? Isso, vou pôr no grupo lá deixa eu caçar um artigo aqui, peraí.
E aí eu já coloco lá no grupo do Telegram. Certo. Os que você tinha me mandado era sobre empreendedorismo, né? Isso, era sobre empreendedorismo, tipo assim, de inovação, tecnologia, essas coisas aí. Só que daí eu comecei a estudar depois que você falou que me via sobre artigo, né? Aí, nesses artigos aí que, tipo assim, eu comecei a gostar de ler sobre esse negócio de crise, pandemia, e, tipo assim, quando a empresa tá com um problema, quando ela tem um funcionário dentro da empresa que tem capacidade de inovar, inventar, tem essa mente empreendedora, ela consegue sair desse sufoco e tal. Tá. Ó, eu tô jogando aqui no grupo um artigo que fala sobre intraempreendedorismo, para você ter uma ideia do que é. E aí, pelo que você está falando, você quer falar sobre os funcionários, a equipe, em tempos de crise, Isso. né? Tipo assim, não sei, porque pelo que eu li lá tinha bastante coisa. Tipo assim, só que eu não sei se isso é bom de falar, né? Não sei. Só delimitar bem aí o que você está falando, o que você pretende falar, tá? E aí, a gente está vivendo um momento de crise, então é interessante que tem saído bastante artigo sobre isso, tá? Mas aí, assim, você só não pode perder um pouco o foco, de repente começar a falar dos funcionários no home office, mas aí não tem sem muita lógica, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, eu queria dizer que, tipo, o meu foco é esse, de, tipo assim, importância. Não sei se isso que é o TCC, sabe? Tipo assim, se eu posso falar a importância de ter esse funcionário dentro da empresa. Tipo isso? Posso falar sobre isso? Mas Tipo assim, tira esse foco da resolver um problema. importância. Tira esse foco da importância. Pensa nos diferenciais que um funcionário desse proporciona para a Tá. empresa. E que tipo de funcionário? O funcionário Entendi. intraempreendedor. Mandei 2 artigos falando de empreendedorismo no grupo lá do Telegram. Para vocês Beleza. dar uma lida. Eu não li, tá? Cacei agora no Google. Só para você ter uma ideia assim de intraempreendedorismo. Eu tô lendo esse artigo que você mandou, é interessante, ó. Então, legal. Então, só essa palavra aí já meio que clareia um pouco as ideias também, né? Eu tava meio, tipo Então, assim, porque fica até mais não fácil de você sabendo. buscar. Aham, pode E crer. isso tem bastante. Eu vou até mandar um vídeo do Cortella. Eu vou procurar aqui, depois eu posto lá. Que ele fala. É um vídeo antigo dele, de repente vocês já até assistiram, mas ele fala sobre intraempreendedorismo. Ele não usa essa frase, mas o exemplo que ele dá é disso. Tá? Diogo, Sim. Quem tá falando? eu de novo, Mayara. Esse assunto sobre o intraempreendedorismo, de repente dá para eu incluir num tema como gestão de pessoas por competência? Não, o intraempreendedorismo estaria dentro do macrotema de empreendedorismo, né? Acho que gestão de competências ficaria um pouco do outro lado, assim, talvez em paralelo. Precisaria pensar Diogo, mais a sua ideia, Mayara. Se for o caso, depois a gente conversa com a Ediane também, para ela dar uma clareada para você. Gabriela? Diogo, eu já mandei meu microtema para o tutor. Você acha que eu aguardo só ele confirmar se eu sigo ou não? Se ele falar que sim, eu posso dar sequência. Se ele falar que sim, pode. Ainda a sequência. Você mandou quando? Eu mandei hoje para ele, para ela. Amanhã eles devem estar respondendo para você. Tá bom. Eu falei sobre um tema que eu vou, né, sobre o clima organizacional, mas que eu vou levar também como meta para o meu trabalho, então seria bem bacana se eu pudesse fazer. Coloquei sobre a influência do clima organizacional no ambiente corporativo. Legal. Acho que entra em gestão de pessoas, né? Depende aí de como que você vai levar isso, mas
tenta também dar um foco maior, assim, focar no que você entende aí como corporativo, entendeu? O tipo de Tá, empresa. tá. Né? Você vai falar de uma empresa familiar, uma empresa multinacional. Não, seria numa empresa multinacional. Então, porque quando você pega uma empresa multinacional, o clima sempre é diferente, né? Sim, então é porque vai ser um tema que eu vou ter que levar como meta no meu trabalho para esse ano, vai ser tipo um filho, eu vou ser gestora do clima organizacional da empresa. Então, eu queria colocar isso como tema para o meu TCC, entendeu? Tá, entendi. Aí como é algo que é o seu arroz com feijão diário, fica até mais fácil para você escrever, tá? É igual eu falei da outra vez, que se é algum tema que vocês trabalham, fica bem mais fácil porque vocês estão vendo isso diariamente, então vocês convivem, né, com isso, do que partir do zero de alguma coisa. Esse trabalho que eu citei de exemplo do menino semestre passado que falou de logística, ele trabalha com comércio exterior na Johnson. Então o que ele estava falando ali é algo que ele faz todo dia, né? Então ficou mais fácil para ele desenvolver esse trabalho, por isso que ficou até muito técnico. Beleza, então. Obrigada. Beleza? Diogo, Sim. eu escolhi outro tema, vou falar para você. É o processo de formulação e implementação de planejamento estratégico em setor público. Cara, isso é complexo, hein? Quando você fala de setor público. Dá uma pesquisada, ver se você acha estudos sobre isso, cara. Entendi. Ver se vale a pena mexer nesse palheiro, entendeu? Tudo bem. Porque, assim, seria interessante falar de planejamento estratégico, né, nessa área. Mas só dá uma pesquisada, ver se você acha bastante conteúdo sobre isso que vai te ajudar, porque senão você vai ficar com dificuldade aí lá na frente, Entendi. tá? Mas vai pensando. Você mudou de um lado totalmente diferente, né? Aquele primeiro que você me mandou, tava pensando em outra coisa, né? Vamos lá, quem mais? Diogo, eu não tenho ideia do que eu faço. Já é um começo. Então, eu estava lendo agora sobre o que era análise das demonstrações financeiras, mas eu não sei se eu vou fazer isso. Auditoria contábil, eu acho que eu não vou fazer. Elaboração, contabilidade gerencial, não. Eu não sei o que eu faço, Diogo, eu tô perdida. Pega, Cristiano, entra na Revista Brasileira de Contabilidade, lá tem muitos estudos publicados. E dá uma lida nos trabalhos que tem lá. Aí isso aí vai te clarear um pouco, vai te dar alguma ideia. Tá bem, obrigada. Tá? Até para Mariana, pro Thales, aí, vocês três que são de contábeis, pensem nisso. Diogo, eu não sei como pegar um foco no tema que eu te mandei. Eu tô totalmente perdida. Quem tá falando? A Kátia. A Kátia. Vai pensando. Eu pensei em várias coisas, em pegar o atacadão como base de alguma coisa lá do que eu vivo diariamente, mas eu não consigo pegar um tema sobre isso.
complexo. Diogo, Sim. o meu, eu escolhi gestão de pessoas e eu escolhi o tema de perfis de liderança. Olha, cai dentro do que a Kátia falou comigo e o que eu expliquei com relação ao tema de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é muito amplo. Perfil de liderança também é algo assim, bem amplo. Sobre o que exatamente você vai falar de liderança? Então, eu ainda estou meio em dúvida. Eu escolhi mais o perfil de liderança, mas eu ainda não sei no que eu vou me aprofundar, assim. Eu ainda estou meio em dúvida. Então, aí você teria que definir muito bem o tema para você poder chegar no problema de pesquisa e nos objetivos, tá? É o que eu sempre falo, às vezes o pessoal pega a gestão de pessoas achando que é mais fácil, mas não é tão fácil assim não. É tão complexo quanto os outros. Mas você acha que é um tema bom se eu achar um foco para falar sobre? Sim, desde que assim, liderança, desde que você consiga desenvolver algo relevante, porque para falar que, senão você vai ficar girando ali que o perfil do líder de empresas antigas, de perfil antigo, que é o chefe bravo, o líder legal, o chefe legal. Se você ficar rodando muito nisso, você não vai conseguir escrever 3 capítulos. Tá? Então, Eu vou assim, dar mais uma pesquisada. conversem com a Ediane. Se vocês querem fazer sobre gestão de pessoas, converse com a Ediane. Vocês estão tendo aula com a Ediane esse semestre? Eu pergunto porque eu nunca sei de cabeça quem tá tendo aula com quem. Não sei se vocês estão tendo aula com a Ediane esse semestre. Para vocês trocarem uma ideia com ela com relação a isso, ver se ela dá uma luz para vocês. Tá? Mas busquem ler artigos que falem sobre isso, que aí vai facilitar para vocês. Tá? Tomar cuidado com esses temas mais abertos, tá? Muito, muito abertos. Vamos lá, quem mais? A Micaele tá aí? Micaele, se você puder falar do tema que você fechou com o Armindo para o pessoal ver de exemplo aí. Oi, Diogo, tudo bom? Tudo bem. Então, o meu ficou a gestão de startups como oportunidade para administradores. E a tutora também já deu ok pelo AVA, tá tudo certo. Só Legal. começar. Isso aí. Tá vendo que o dela tá bem focado, ou seja, ela tá falando da gestão dentro de startups como uma oportunidade de trabalho aí para administradores, né? Que hoje muitos ainda não buscam oportunidade de vagas e até mesmo de terem startups, né? Muitos administradores ainda não estão olhando para esse lado. Aqui na região a gente tem muita vaga de trabalho e vira e mexe parece vaga dentro de startups, né? Então é um tema bem atual, bem específico. Mais alguém? Kátia, conversa com a Ediane sobre isso. Você passa o contato dela para mim, Diogo? Passo. Você não está tendo aula com ela? Não, o meu tá tudo, só tem uma matéria esse semestre só, presencial. Vou te mandar o link da aula dela de hoje. Então, vou fazer o seguinte. Portal. Vou te mandar o link da aula dela de hoje. Você entra lá, aí no final da aula você já conversa com ela. Tá bom.
Já vou entrar e avisar ela. Que a gente acabando aqui, eu já aviso ela. Tá bom. Obrigada. O Stephanie, se você quiser também aproveitar. Porque a Ediane trabalha no dia a dia dela especificamente com isso, com consultoria, voltado para essa área. Então ela vai dar umas dicas legais aí para vocês. Tá bom. Vamos lá, quem mais está precisando de ajuda aí? Ninguém mais? Da minha parte, por enquanto, não. Vou ler aqui as coisas agora. Pesquisem bastante. Leiam. Leiam até cansar. Aí, ó, quem conseguir já fechar essa parte do tema, já começa a desenvolver a parte aí do... Stephanie, eu mandei o link para você também, caso você queira conversar com a Ediane. Desenvolver essa parte, daí na semana que vem a gente fala sobre o último item da atividade 1, que é a justificativa, e aí a gente abre também para o debate aqui, para as conversas, dúvidas, que a gente ir conversando. Ok? Ok. Ok. Ana Cláudia acho que chegou a me mandar também, né? Vendo os nomes aqui, vou lembrando. Combinado então, pessoal? Combinado, professor. Combinado, professor. Então vamos ferver a mente aí que sai, que as ideias saem. Beleza? Então é isso, gente. Ninguém tem dúvidas? Por hora ainda não. Mas, ó, não fiquem esperando muito para definir isso não, hein, gente? Porque, ó, é dia 3 de março já. Sem querer pressionar. Mas já O pressionou. tempo voa, né? Quando vocês verem, já tá aí 30 de março. Beleza? Fechado então?